Boa noite. Domingo, praticamente 11h30, 11h20 da noite, e o Espírito Santo não deixou eu descansar enquanto eu não gravava esse vídeo. Deus falou comigo em um versículo, em que particularmente é um pouquinho do que eu tenho tentado viver, e um pouquinho do que eu acredito que pode mudar a sua vida. Não porque eu sou esperto, não porque eu sou inteligente, posso falar palavras sábias, mas sim porque o Espírito Santo me conduziu a pensar de uma maneira que pode realmente conduzir, você pode conduzir sua vida com um propósito. Esse versículo está em Jó, no capítulo 33, versículo 27, e ele fala: ele declarará a seus amigos, alguém vai declarar a seus amigos: pequei e perverti o que é correto, mas não valeu a pena. Deus me livrou do túmulo, agora minha vida contempla a luz. E isso falou muito comigo, eu acredito que pode falar com você em em três sentidos, na verdade. Primeiro deles é que, por exemplo, vou me dar como exemplo. Eu vivi muito tempo em pecado. Eu perverti o que é correto, ou seja, eu coloquei o que na verdade era santo e puro e deixei na minha realidade para ficar do jeito que eu gosto, né? Eu remodulei aquela coisa, o que é a verdade. E todo esse tempo não valeu a pena, mas ele teve um propósito. Ele teve um propósito porque eu consegui ver que eu não ia mais fazer o que eu estava fazendo e era bom aos meus olhos, e era ruim aos olhos de Deus. E isso foi um ótimo propósito para minha vida. Eu acredito que Deus pode estar querendo que você olhe esse vídeo para parar hoje e falar assim: será que vale a pena tudo que eu tenho vivido? Sabe, hoje eu sou Felipe, né? Eu tenho 18 anos e, cara, eu vivi uns 3 anos em pecado. 3 anos assim, mas em pecado mesmo, sabe? Pode parecer que eu sou muito novo, mas eu consegui viver pra fora por um bom tempo em relação à minha idade. E hoje em dia eu olho e falo, cara, do que valeu? Do que eu tirei, sabe? É claro, você aprende com seus erros, e eu, por exemplo, aprendi com erros muito graves, na verdade. Mas assim, você fala, do que eu levei? Hoje em dia eu tô há 2 anos, 3 anos no máximo, uns 2 anos e meio, tentando buscar Deus como minha prioridade máxima. E nesses 2 anos aconteceu mais coisa na minha vida do que em 3, 4 anos de fornicação, de adultério, de pecado, de uma vida sem propósito, sabe? E hoje eu acho que acredito que Deus tá querendo falar assim, cara, vale a pena isso? Vale a pena? Vale a pena você colocar a sua cabeça no travesseiro à noite e ficar com aquela consciência pesada? Quando passar o efeito da bebida, você começa a pensar, nossa, nunca mais vou fazer isso. No outro dia você vai lá e faz. Vale a pena você viver uma vida sem propósito? Outra coisa que Deus falou comigo foi: Deus me livrou do túmulo, agora minha vida contempla a luz. Hoje em dia eu posso falar isso. Hoje em dia eu acredito que um pouco mais de tempo eu poderia estar em uma situação muito pior. Eu poderia estar usando coisas muito ruins, com amigos muito ruins, e caminhando para o túmulo, para a morte. E hoje, graças a Deus, eu posso falar: Deus me livrou do túmulo. Mas isso porque eu vi que não valia a pena, né? Olha o propósito das coisas. Você pode passar por quantos desertos você quiser, mas se você não parar e pensar, como eu tô fazendo nesse vídeo aqui, falar não valeu a pena, não vale mais a pena, você vai cair no túmulo. É um momento de pensamento e uma vida de renúncia, né? É uma coisa tão lógica. Eu desafio você a passar uma semana orando, jejuando, lendo a Bíblia. Não tô falando pra você tentar ser o Papa, né? Não que isso também signifique a santidade máxima, né? Eu não acredito nisso. Mas eu não tô falando pra você mudar sua vida, não trabalhar, não levar seu filho na escola, não estudar. Mas eu tô falando pra você, tire uma semana e tente orar e falar: Deus, por que eu deveria parar de pecar? Leia a Bíblia, sabe? Leia com atenção. Eu acredito que tudo vai começar a se revelar. Eu acredito que esse não valer a pena vai ser tão claro que você vai começar a falar: Deus, muito obrigado porque eu tava indo pro túmulo. Eu tô indo pro túmulo, e se eu não parar agora eu vou cair, eu vou morrer e eu vou passar uma vida inteira no inferno. Isso dói de ouvir, é ruim de aceitar, mas cara, se você não fizer isso agora, quando? A minha vida contempla a luz. Aquele que me livrou da morte é o Deus que manda eu ser a luz e sal da terra. Como que ele confia a mim, um pecador, aquele que viveu tantos anos em pecado, ser a luz e o sal da terra? É uma grande responsabilidade, né? E sabe, eu acredito que se você não realmente mudar, as pessoas vão lá no seu túmulo, vão lá no seu cemitério quando você morrer, e vai falar: nossa, ele foi uma boa pessoa, né? Ele foi legal, era bonzinho. Mas o que ele contemplou? Qual que foi o propósito da vida dele? Porque parece que ele gostou bastante de viver, né? Ele aproveitou bastante, saiu pra festas, bebeu, ficou com muitas mulheres, jogou muitos jogos de azar, ganhou bastante dinheiro. O que ele contemplou? Eu acredito que eu não sou perfeito, eu sou muito errado. Mas se hoje eu morrer, as pessoas podem parar e falar assim: o Felipe contemplou a luz de Deus. Ele buscou alguma coisa sem ser coisas que os olhos humanos podem ver. Ele não correu atrás do vento, mas ele contemplou a luz. A luz de Deus. O significado aqui é: viva uma vida com propósito. Ou seja, pare de pecar, se arrependa de seus pecados. Não porque apenas é certo, mas esse é o negócio: as pessoas querem fazer só porque é certo, só porque elas pensam que se pecar a vida delas vão ser pior, e realmente vai, mas esse não é o motivo que você deve fazer. Você deve parar de pecar apenas porque Jesus quer. É por isso que eu falo, é muito mais profundo do que a gente pensa. Ah, mas se eu pecar, eu vou ter consequência. Lógico.
É lógico, você sendo cristão ou não, vai ter consequência, você vai saber disso. Você pegar a mulher de um cara casado, você vai ter consequência, uma hora ou outra você vai ter consequência. Mas, cara, por que a gente não para de pecar apenas porque Jesus quer? Sabe, ele não é digno, né? Ele não é digno da gente, da nossa renúncia, só pela vontade dele. Ele já não fez demais por nós. Viva uma vida com propósito, viva uma vida de testemunho. Hoje em dia eu posso falar tudo que eu vivi teve um propósito. Declare pros seus amigos que você parou, pensou e falou que não valia a pena mais pecar. Isso é um testemunho. Declare que Deus te livrou do túmulo e agora você contempla a luz. Isso é um testemunho. Eu acredito que esse canal é um testemunho para muitas pessoas que me conhecem numa vida de pecado, muitas pessoas que eu não tive nem a oportunidade de conversar depois que eu me converti. Eu acredito que as pessoas podem ver esse canal e falar: cara, o que esse moleque tá fazendo? Por que ele tá gastando a vida dele, o tempo dele pra gravar vídeo que hoje em dia ninguém vê, por exemplo? Mas porque eu contemplo a luz, porque eu preciso falar que Deus me livrou do túmulo, que não vale a pena pecar, não vale a pena viver uma vida em que apenas o prazer momentâneo é o centro. Eu falo isso porque eu tenho 18 anos, mas eu vivi, acredita em mim, eu vivi. E agora eu contemplo a luz. Tenha nojo do pecado, de uma vida de miséria. Viva uma vida de propósito, onde que as pessoas do seu túmulo podem ir lá no seu cemitério e falar: ele contemplou a luz, ele viveu por um motivo maior, ele não correu atrás do vento. Ele correu para os braços de Jesus. Ele usou os dons que Jesus deu para ele, e através da vida dele, ele curou pessoas. Ele usou o nome de Jesus para curar pessoas. Ele fez com que pessoas se arrependessem de seus pecados e fossem para o céu. Isso é uma vida de contemplar a luz, uma vida de propósito, meu irmão. É por isso que eu falo que tudo em sua vida seja um testemunho, e você se toque, e que a partir de hoje, você apenas pare um segundo e pense: vale a pena? Vale a pena? Vale a pena passar os meus dias por algo que daqui 20, 30, 50 anos, ao eu morrer, vai me deixar queimar pro resto da vida? Vai chatear aquele que morreu por nós? Eu acredito que a resposta é mais clara, né? Mas que você possa ter entendido esse vídeo, que tudo em sua vida possa ser um testemunho, que sua vida possa ser um sacrifício, possa ser um incenso queimando a Jesus, e que ele possa gostar desse incenso, sabe? Uma vida de renúncia, uma vida de amor, uma vida contemplando a luz, e uma vida sendo testemunho daquele que morreu por nós. Hoje em dia não há passado na minha vida, hoje em dia é apenas testemunho. Não há uma coisa que eu olho e falo: nossa, que saudade daquele pecado. Não, é uma coisa que eu falo: nossa, que nojo daquele pecado. Isso é um testemunho, porque hoje eu contemplo a luz, mas eu já estive afogado nas trevas. Glória seja dada a Deus, porque se não fosse por Ele, eu estaria morto, caminhando para o túmulo. E glória a Deus, porque você assistiu esse vídeo. Eu creio que Deus pode transformar a sua vida através de um pensamento, de uma reflexão sobre o que vale e não vale a pena, e uma vida de atitude para aquilo que vale a pena. Glória seja dada a Deus. Eu declaro que você e sua casa viverão uma vida de propósito, onde que vocês agirão como se fosse o último dia de suas vidas, servindo a Deus. Eu declaro a bênção de Deus sobre você e sua casa. Eu declaro o propósito de Deus e uma vida de propósito para você e para sua casa. Eu declaro que seus filhos e suas gerações serão abençoadas e que todos eles vão servir a única coisa que vale a pena nesse mundo, ao propósito de Jesus, ao propósito que Ele deu para você, ao nome de Jesus, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que expulsa demônios. E os meus olhos já viram, e os seus olhos podem ver, os seus ouvidos podem ouvir, e seu coração pode sentir a presença dele. Basta crer, basta buscar. Em nome de Jesus. Glória seja a Deus.